Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. O Paracleto ou Paráclito, também chamado de Consolador, também chamado de Conselheiro ou nosso advogado. O que é e o que não é o Paracleto? O que é e o que não é o Consolador? Nós sabemos, como homens e mulheres cristãos, que o Consolador ou Paracleto é o Espírito Santo de Deus, Ruach HaKodesh, ou Hagios Pneumatos, o nome em hebraico e o nome grego, dos Espíritos, o mais santo. Mas existe muita deturpação da figura do Espírito Santo, da sua natureza, da sua personalidade. Nós não vamos fazer aqui um estudo de pneumatologia, que seria muito exaustivo e muito longo. Vamos dizer apenas algumas coisas que são ditas a favor e contra o Espírito Santo. Mas há pessoas que são contra o Espírito Santo, sim. Todas as doutrinas e filosofias que sejam contra a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, invariavelmente deturpam a natureza e a pessoa do Espírito Santo. E chegam a dizer que o Espírito Santo não existe, e chegam a dizer que o Espírito Santo, o Consolador, ou o chamado Paráclito, nada mais é do que uma doutrina para os últimos dias. Nada mais enganoso, nada mais mentiroso, nada mais anti-escriturístico. Porque nós podemos mostrar que o chamado Paracleto ou Paráclito, nosso Consolador, nosso Conselheiro, é um Espírito soberano, divinal, que Jesus prometeu. Quando ele fosse, ele mandaria o Consolador. E esse Consolador nos capacitaria, nos exortaria, nos fortaleceria, nos revelaria tudo aquilo necessário para a nossa vida cristã. Nós temos no Evangelho de João, no capítulo 14, já a partir dos versículos 15 e 16, uma coisa muito importante sobre o Paráclito. Jesus diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, outro consolador, para estar com vocês para sempre. Para estar com vocês para sempre. Jesus estava vivo quando ele fez essa promessa. E essa promessa tem o quê? 2000 anos. Mais de 2000 anos. Então, era uma coisa contemporânea de Jesus. Então, daí nós vamos ver que o chamado Paracleto ou Paráclito, também chamado o Consolador, é o Espírito Santo de Deus. Vamos ver algumas passagens. Em primeiro lugar, nós podemos ver, nesse mesmo Evangelho de João, analisando o capítulo 14, o versículo 17, que o Paracleto ou Paráclito, eu vou usar o nome Paracleto, não é uma doutrina, não é uma codificação, não é uma filosofia, não é nada prometido para os últimos 2 ou 3 séculos. Mentira, deturpação da verdade. E quem confirma isso é o próprio Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 17. Eu vou usar a nova tradução da linguagem de hoje, que é bastante objetiva. E Jesus diz: o mundo não pode receber esse Espírito. Jesus está falando aos seus discípulos. O mundo não pode receber esse Espírito, com E maiúsculo, porque não o pode ver nem conhecer. Mas vocês, meus discípulos, vocês, meus apóstolos, conhecem, porque Ele está com vocês
e viverá em vocês. Está em vocês e viverá em vocês. Então, não é uma doutrina, é um espírito. E Jesus está falando o quê? Que os seus discípulos já estavam conhecendo esse poder desse espírito e que eles já estavam sendo capacitados por esse espírito. Então, Jesus está se referindo a algo dos seus primeiros discípulos. Todos os apóstolos, como Paulo, como Pedro, como João, foram capacitados pelo poder do Espírito Santo. Então, assim, Jesus desmente, com apenas um versículo, que o Paráclito é algo já para capacitar os discípulos após a ascensão de Jesus, após a sua morte redentora, após a sua ascensão aos céus. Não é, portanto, uma doutrina, uma filosofia, nenhuma codificação. Em segundo lugar, é espírito soberano. É espírito soberano. Espírito soberano por quê? É um espírito com a mesma honra, o mesmo poder e a mesma dignidade que nós oferecemos ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo não é inferior. O Espírito Santo não é secundário. Ele faz parte da chamada Triunidade Santa. Então, é um espírito soberano. Não é um espírito humano e nunca foi um espírito evoluído. E nós vamos ver isso nas próprias palavras de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14 também, mas no versículo 26. O que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26? Mas aquele Consolador, ou então aquele Conselheiro, aquele Paracleto, o Espírito Santo, ele especifica o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ok? Então, é um espírito soberano. Não é uma codificação, não é uma doutrina, não é uma abordagem das escrituras diferentes, ele é um espírito soberano. Em terceiro lugar, ele é criador, ele é gerador. Gerador por quê? Vamos citar apenas um exemplo. A própria geração de nosso Senhor Jesus Cristo no ventre de uma virgem. No ventre de uma jovem ou no ventre de uma virgem, como vocês queiram utilizar o termo original. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18, está escrito: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ou seja, antes de se conhecerem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, a concepção de Jesus não foi pelo intercurso natural entre o esposo e a esposa, mas sim por atuação maravilhosa e soberana do Espírito Santo de Deus. Então, ele é gerador. Foi ele que gerou Jesus no ventre de uma jovem. Foi ele que capacitou Jesus durante toda a sua vida missionária. Foi ele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Um outro exemplo, ele é revelador, ele vaticina, ele profetiza. O Espírito Santo de Deus, esse Consolador ou Paracleto, ele profetiza, ele é o responsável pelas profecias do Antigo Testamento. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, afirma: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, pelo Consolador, pelo Paracleto. Então, além de não ser uma doutrina ou filosofia, além de ser um espírito soberano,
além de ser criador, ou no caso gerador, ele é revelador, porque ele vaticina, ele é o responsável pelas profecias. Fica bastante claro. Um outro exemplo é que esse Espírito Santo, esse Paracleto, esse Consolador, esse Conselheiro, prometido por Jesus, que nós já vimos ser um Espírito soberano, ele comanda, ele tem o poder espiritual de conduzir todas as coisas sobre a face da terra. Jesus fez a sua obra redentora para Deus Pai e para o Espírito Santo. A obra redentora de Jesus está pronta na face da terra. Quem mantém, quem capacita a igreja cristã, quem capacita os cristãos e zela pela continuidade dessa obra redentora é o Espírito Santo de Deus. Então, ele comanda e sempre comandou a vontade de Jesus e a vontade de Deus Pai, no passado e hoje e também nos tempos futuros. Ele comanda, portanto. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 e 2, o evangelista Lucas, na introdução ao seu livro, ao seu segundo livro, diz: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não somente a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, nos céus, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter dado mandamentos, ou seja, comandos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então, é o Espírito Santo que sempre capacitou os apóstolos. Qualquer pessoa que pense falar no nome de Jesus e deturpar a pessoa do Espírito Santo, nada tem a ver com Jesus e nada tem a ver com o Espírito Santo, e está, no caso, chamando condenação para si próprio. As pessoas não têm o livre-arbítrio? Muito bem. Mas há pessoas que pensam que podem falar de Jesus, dizer coisas maravilhosas sobre Jesus e atentar contra o Espírito Santo, pensando que isso é uma coisa inócua, mas é um verdadeiro suicídio espiritual. Então, o Espírito Santo de Deus comanda, ele capacita os apóstolos e toda a liderança cristã na face da terra, que faz uma obra realmente continuadora da obra redentora de Jesus. Um outro aspecto muito importante, porque ele, o Paracleto ou o Consolador, é um Espírito soberano, então ele regenera e renova. Ele regenera e renova. Ele faz nova criatura, ele faz nascer do alto, ele faz nascer de novo. Por isso, todo homem e toda mulher cristão é uma nova criatura, nascida de novo, nascida do alto, pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Consolador, pelo poder do Paracleto. Na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5, está bem explícito: não pelas obras de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Muito bem. Então ele é também regenerador. É o Espírito Santo que faz o homem pecador arrepender-se de sua natureza pecaminosa, olhar para a obra redentora de Jesus, para a cruz de redenção e para a ressurreição de Jesus Cristo, compreender a sua obra redentora e submeter-se a essa vontade superior do próprio Jesus, reconhecendo Jesus como autor e consumador da sua salvação. Porque nós não somos salvos pelas nossas virtudes nem pelas nossas obras, mas pelo sacrifício perfeito de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. E o último exemplo que eu vou dar, o Espírito Santo dá discernimento. Ele concede discernimento. Discernimento nada mais é do que o bom entendimento, a boa consciência que todo homem e toda mulher cristão precisa ter. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, ele afirma: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, só pode reconhecer Jesus como soberano e Senhor, só pode reconhecer Jesus como autor e consumador da sua salvação aquele que tiver o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus convence, regenera, transforma e dá o entendimento necessário para que a pessoa entenda quem é o Paracleto, ou Consolador, ou Conselheiro, que é o Espírito Santo de Deus. Então, num vídeo curto, nós vimos coisas importantes. O Paracleto ou Consolador não é uma doutrina. Isso é deturpação das Escrituras Sagradas. É um Espírito soberano, ele é criador e gerador, ele é revelador, porque ele é responsável pelas profecias, ele comanda, ele conduz, ele regenera e também renova, e ele dá entendimento, ele dá o bom discernimento que todo homem e toda mulher cristã precisa ter. Cuidado, porque o Espírito Santo de Deus, juntamente com Jesus e juntamente com a palavra das Escrituras Sagradas, é o cerne da obra salvadora de Deus em Cristo. E os três estão sendo combatidos por uma sociedade inclusivista, por uma sociedade relativista, cientifista, dualista, e que pretende, ora, é adulterar as palavras do Senhor Jesus, ora, é adulterar a personalidade de Jesus, e ora, adulterar a natureza e a real essência do Paracleto ou Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Fique atento, cuidado com essas apologias que estão por aí e que são apologias anticristãs, porque o Espírito Santo de Deus, na sua soberania, incomoda muita gente. Para nós cristãos é uma grande bênção. Sem ele, nós não seríamos cristãos, mas o mundo muitas vezes combate o Espírito Santo porque teme o seu poder, a verdade que existe nele, a sua obra e a sua soberania. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.